Você já ouviu a história de Davi e Golias? O gigante guerreiro derrotado pelo jovem pastor? Por séculos, os filisteus foram retratados assim pela Bíblia, os vilões brutos, os inimigos arqui-inimigos de Israel. Mas, e se essa não for a história completa? E se eu te disser que novas descobertas científicas estão revelando quem eles realmente eram? Uma civilização sofisticada, com uma origem surpreendente em terras distantes. Hoje, vamos viajar no tempo e juntar as pistas deixadas em antigos templos egípcios, em ossos enterrados há 3.000 anos em cidades esquecidas para contar a verdadeira história dos filisteus. Nossa primeira pista está no Egito, nas paredes de um templo gigante construído pelo faraó Ramsés III, por volta de 1180 a.C. As inscrições falam de um perigo vindo do mar, os temíveis povos do mar. Eram confederações de guerreiros que atacaram o Império Egípcio. E, olhando bem de perto, um nome se destaca: os Pélese. Os egípcios até desenharam como eles se vestiam, com cocares de penas e usando espadas especiais. E aí está a conexão. Pélese é a palavra egípcia para filisteus. Esta é a primeira menção histórica deles, fora da Bíblia. E mostra que eles chegaram à região não como habitantes locais, mas como migrantes, como parte dessa grande migração que abalou o mundo antigo. Repelidos pelo Egito, os filisteus precisavam de um lugar para ficar. Eles se estabeleceram na fértil costa sudoeste de Canaã, onde criaram uma poderosa confederação de 5 cidades-estado: Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gate. A Bíblia chama isso de Pentápole Filisteia. Cada cidade era governada por um líder, chamado de Dserem. E foi desse território que eles travaram suas famosas guerras contra os israelitas, que viviam mais para o interior, nas montanhas. Como os arqueólogos sabem que um novo povo chegou? Eles olham para o lixo da história. Literalmente. Nas camadas de terra correspondentes ao século XII a.C., nas cidades filisteias, aparece algo novo e diferente, uma cerâmica linda e colorida, com pinturas vermelhas e pretas, em padrões geométricos e de pássaros. Este estilo não tem nada a ver com a cerâmica simples dos cananeus que já viviam ali. É um estilo que lembra muito a cerâmica do mundo egeu, da Grécia e de Creta. Essa mudança súbita no estilo da louça é uma das maiores evidências de que os filisteus trouxeram suas tradições de um lugar distante, confirmando a história dos povos do mar. Mas a prova mais espetacular veio só recentemente, da ciência do DNA antigo. Em 2016, arqueólogos encontraram o primeiro grande cemitério filisteu em Ascalão. A análise genética dos ossos foi chocante. Comparando os filisteus que viveram logo após a chegada, século XII a.C., com os habitantes locais anteriores, os cientistas encontraram um sinal genético estranho. Uma parte significativa do DNA deles vinha do sul da Europa. Isso significa que, de fato, um grupo de pessoas veio do mundo egeu, talvez de Creta, das ilhas gregas ou da costa da Turquia, e se misturou com a população local. A Bíblia tinha uma pista sobre isso também, dizendo que os filisteus vinham de Caftor, que muitos associam a Creta. A ciência moderna confirmou uma tradição de 3.000 anos. Então, como era a vida na Pentápole? Os filisteus eram avançados para a época. Dieta: eles adoravam carne de porco, algo raro e até tabu para seus vizinhos. Ossos de porco são encontrados aos montes em seus lixos. Tecnologia: eles dominavam o ferro. Enquanto outros usavam bronze mais frágil, as armas e ferramentas de ferro dos filisteus lhes davam uma grande vantagem militar e econômica. Religião: eles adotaram alguns deuses cananeus, como Dagon, mas provavelmente mantiveram seus próprios rituais, indicados por estranhos altares portáteis e figurinas encontradas por arqueólogos. Costumes: eles não praticavam a circuncisão, o que era uma grande marca cultural que os diferenciava dos povos semitas da região, como israelitas e cananeus. Eles não eram bárbaros. Eram uma sociedade complexa e multicultural, uma fusão entre tradições do mar Egeu e costumes do Levante. O poder filisteu não durou para sempre. A partir do século VIII a.C., os impérios gigantes da Mesopotâmia voltaram seus olhos para a costa. Primeiro, os assírios conquistaram a região, tornando as cidades filisteias em estados tributários. Depois, os babilônios,
Sob o rei Nabucodonosor, arrasaram as cidades em 604 a.C., encerrando de vez sua autonomia. Sua identidade cultural única foi desaparecendo, assimilada por outros povos. Mas eles deixaram um legado impressionante, um nome. Os assírios chamavam a terra deles de Palastu. Os gregos adaptaram para Palestim. Os romanos, séculos depois, para punir uma revolta judaica, oficializaram o nome de Síria-Palestina para toda a região. E é daí que vem o nome moderno. Palestina. A história é irônica, não é? O nome de toda uma região veio justamente de um povo que era visto como seu estrangeiro mais famoso. Então, quem eram os filisteus? Eles não eram monstros ou gigantes de história em quadrinhos. Eram um povo real, dinâmico e resiliente. Migrantes do mundo egeu que construíram uma nova vida em Canaã, criaram uma cultura rica e distintiva, desafiaram reinos e, no fim, deram seu nome à terra que os adotou. Sua história nos ensina que por trás de toda lenda, há um núcleo de verdade. E que a ciência, a arqueologia e a genética pode iluminar cantos esquecidos do passado, transformando vilões de cartilha em seres humanos complexos, com uma jornada incrível a ser contada. E aí, o que você achou? A história dos filisteus é muito diferente daquela que a gente imagina, não é? Essa jornada de reconstruir o passado com ciência não para por aqui. Inscreva-se, ative o sino para não perder os próximos mistérios desvendados. Deixe seu like se aprendeu algo novo hoje. Comente aí, de qual outro povo vilão da história você quer que a gente conte a verdadeira versão? Hititas? Amalequitas? Sua sugestão pode ser o próximo vídeo. Até a próxima, e lembre-se, toda história tem mais de um lado. A gente se vê na próxima descoberta.